Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, ouvintes! Está começando agora o Pauta Pública número 37. E para quem está conhecendo o podcast agora, eu sou Andréa Dipp e ao lado da Clarissa Levi, a gente conversa com pessoas que têm perspectivas ou trabalhos que de alguma forma ajudam a explicar o Brasil, especialmente nesse ano decisivo. E o que a gente tem no cardápio de hoje, Clary? Oi, Dipp! Oi, ouvintes! Pois é, no prato do dia de hoje a gente tem um gosto amargo. Mas é um papo necessário e que faz parte do enredo político estabelecido no nosso país. Hoje a gente vai falar de agrotóxicos. A Pública vem cobrindo esse assunto faz um bom tempo e hoje a gente vai conversar com a Júlia Holden, repórter da Casa, que vem se dedicando a investigar o cenário que a gente tem no Brasil e porque é tão preocupante a quantidade absurda de agrotóxicos que podem ir parar na mesa dos brasileiros. E depois do papo, o Ricardo Terto traz uma sobremesa de dicas, que com certeza não vão te fazer mal. Mas, bom, chega de petiscar e vamos logo para a pauta. Júlia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Clara e Dico, muito bom estar no Pauta Pública hoje. Bom, pra gente começar, né, já virou lugar comum falar que no Brasil o uso de agrotóxicos é enorme. Inclusive, o uso de agrotóxicos tem crescido nos últimos anos. Desde o começo do mandato do governo Bolsonaro, foram aprovados 1.682 novos produtos agrotóxicos. No total, no Brasil, são 3.748 produtos liberados. Vários desses produtos, inclusive, são permitidos no Brasil, mas já são proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Falando, assim, dos agrotóxicos de maneira geral, como é que o uso dos agrotóxicos é monitorado no nosso país? Como é que funciona, por exemplo, o controle da quantidade dos químicos que vão para os alimentos? Existe um monitoramento que olha para isso? Clara, acho que essa é uma boa pergunta, porque uma das questões é justamente que a gente não tem muito monitoramento, né, do governo em relação a isso. Então, por exemplo, a gente não tem um monitoramento sistemático em relação à contaminação da água, dos solos, né, dos alimentos ultraprocessados. E aí a gente já teve estudos que mostrou até que em estômago de animais como as antas estava sendo encontrado agrotóxico, né? Mas não, isso não é uma avaliação sistemática, né? Regular, um monitoramento do Estado. Teve uma pesquisa do IDEC também recente que mostrou que em 60% dos alimentos ultraprocessados que eles pesquisaram tinha resíduo de agrotóxico. Então tinha na bisnaguinha, tinha em bolacha, enfim. E aí isso a gente não tem esse controle, né? O que a gente tem de monitoramento, né? O monitoramento mais importante que o governo faz é o PARA, que é um programa feito pela Anvisa e que faz esse monitoramento dos alimentos in natura e que são vendidos em supermercados, em feiras. Então, por exemplo, eles pegam o tomate ali da gôndola do mercado e veem quanto de agrotóxico tem nesse tomate, se estão usando um agrotóxico que não é permitido usar, se estão usando mais do que é o limite que a Anvisa estabelece como, né, como seguro, enfim. E aí, desse monitoramento, a gente consegue ver, né, aquelas matérias que saem de vez em quando. Então, o pimentão tem muito agrotóxico, a laranja tem muito agrotóxico, né, a partir disso. O problema é que a gente até mostrou na matéria que o PARA parou, né, nos últimos tempos. Então, a gente teve os últimos testes, as últimas coletas foram em 2017 e 2018, e aí foi divulgado o resultado em 2019, mas depois a gente não sabe. A Anvisa até fez coleta em 2019, mas ainda não divulgou. E depois, né, de 2020, 2021 e até agora, a gente não tem essas informações. Entendi. E, Júlia, tem justificativa para não terem saído esses dados, para a gente não ter o acesso dos últimos anos do monitoramento nos alimentos? Olha, segundo a Anvisa, eles falaram que era por conta da pandemia, né? Em 2020, eles até publicaram uma nota falando que iam suspender o programa por conta disso, mas é isso, né? A gente já está em 2022 e não tem, né, essas respostas. A gente perguntou também por que eles não publicaram um parcial, pelo menos, né? Se eles já fizeram as coletas em 2019, por que até agora não publicaram esses resultados? E aí eles responderam que devem publicar isso no segundo semestre desse ano, os resultados lá de 2019 e 2018, e que também no segundo semestre vão começar a fazer novas coletas. Essa foi a justificativa, né?
E aí, falando sobre a pesquisa realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que você detalhou os resultados numa reportagem, o que te chama a atenção nos índices de contaminação? Essa pesquisa do MAPA, né, só para também diferenciar, tem essa pesquisa da Anvisa que eu comentei antes e aí tem essa do MAPA. Essa do MAPA, ela não é feita nos alimentos, ela não é tão focada na saúde do consumidor. Então, ela não é feita nos alimentos, né, da gôndola do supermercado. Eles fazem as coletas mais nas lavouras e tal. Então, dá outro tipo de resultado, né, um outro foco. E aí, o que a gente achou nessa pesquisa do MAPA, que foi divulgada no fim do ano passado, é que 89% das amostras do feijão de corda, que é aquele feijão que a gente usa no baião de dois, né, para fazer uma saladinha, para fazer o feijão tropeiro aqui de Minas, e também 32% do feijão comum estavam fora desses parâmetros. Além disso, né, o pimentão também estava com um índice muito alto de inconformidade, o morango, enfim. Tinham vários alimentos ali que ultrapassavam, né, o que seria o adequado. O problema, eu acho que o que chama a atenção também é a gente pensar como que isso foi divulgado, assim, né? Porque esse programa do MAPA, especificamente, ninguém comenta muito sobre ele. Foi um programa que a gente estava, a partir da apuração do programa da Anvisa, a gente começou a olhar para esse programa do MAPA e falar, mas por que ninguém está falando dele, né? E o que tinha sido uma matéria publicada pelo próprio Ministério, falando que os alimentos estavam, né, destacando os alimentos que estavam em conformidade, né? Falando que os alimentos estavam seguros. E aí, quando a gente para ver os números mesmo, é que a gente acha essas não conformidades no feijão, por exemplo, né? Que o Ministério, na matéria deles, eles não trazem esses dados, eles só citam que algumas irregularidades do feijão não representam um risco agudo. Aí, um parênteses, né? O que é esse risco agudo? O risco agudo, na prática, é a pessoa comer aquele feijão e passar mal na hora, né? Então, assim, não tem agrotóxico suficiente para a pessoa comer o feijão e ter que ir para o hospital. Mas, assim, quando a gente conversa com quem estuda agrotóxico há muito tempo, o que interessa muito são os riscos crônicos, né? Que aí é aquilo que pode causar câncer, né? Que pode causar Alzheimer, Parkinson, enfim, uma série de outros problemas, assim. Então, essa pesquisa do MAPA foi anunciada desse jeito de tá tudo bem, tá seguro, e aí a gente deu uma olhada com calma e viu que talvez não seja bem assim, né? E vocês chegaram a conversar com especialistas sobre esses índices? O que eles disseram? Sim, eles, isso, né, trouxeram que a questão do risco crônico, né, é uma questão que a gente tem que olhar mais quando a gente fala de agrotóxicos, e também acho que foi interessante que eles trouxeram, porque essa pesquisa do MAPA, eles têm vários alimentos que estão 100% regulares, teoricamente. Então, o arroz é um exemplo deles, o café também, e aí eu perguntei, né, tá 100% regular, quer dizer que tá bom mesmo, que é seguro? E aí eles lembraram uma coisa que você comentou no comecinho do programa, que é que a gente aqui no Brasil autoriza muito agrotóxico que não é permitido, né? Na União Europeia, nos Estados Unidos, e também os índices, né? O limite de agrotóxico que a gente permite no Brasil é muito alto. Então, um dos pesquisadores falou, se você levar esses dados para um pesquisador alemão, por exemplo, né? O mesmo dado do nosso arroz, ele vai dizer, não está regular, né? Porque, claro, o parâmetro é outro. E aí acho que é legal pensar, né, tem um estudo da Larissa Bombardi, que é a professora da USP, que ela traz esse comparativo também, né, do quanto que é permitido no Brasil e quanto que é permitido na União Europeia. E aí um exemplo é que o Brasil permite 10 vezes mais resíduo de glifosato no café do que a União Europeia, né, então também esses parâmetros de 100% adequado está 100% adequado no que o governo brasileiro tem considerado adequado, mas isso não é algo universal, né? A gente já continua a conversa com a Júlia, mas aproveitando o assunto, é importante a gente falar aqui que tanto esse podcast quanto o trabalho da Júlia e o trabalho de todo mundo que faz a Pública acontecer só é possível por causa do apoio dos nossos aliados e das nossas aliadas. A partir de R$10 por mês já dá para você começar a ajudar o nosso trabalho. E para melhorar, quem é aliado ou aliada da Pública recebe o Pauta Pública um pouco antes, na quinta-feira à noite. Acessando aliados.apublica.org, você pode ver todas as formas de apoiar nosso trabalho. Agora vamos voltar para a conversa com a Júlia. Agora, Júlia, você fez uma investigação também muito interessante sobre o uso de drones para pulverização aérea. Você podia contar para a gente o que você descobriu sobre isso? Eu acho que o que chamou mais atenção nessa apuração, né, foi a questão da falta de fiscalização, assim. Então,
acho que a falta de fiscalização é uma constante quando a gente pensa em agrotóxicos, mas em relação aos drones, eu conversei com empresários do setor, né, muitas pessoas que defendem o uso de agrotóxico por drone e tudo mais, e todos eles falavam que uma das grandes preocupações deles era isso, era que hoje em dia a pessoa, né, pode comprar um drone de pulverização, parcela ele e começa a prestar serviço, né, para as fazendas, os fazendeiros contratam esse serviço. Teoricamente, né, o MAPA ele tem uma portaria de setembro do ano passado que ele exige uma série de regras ali para a pessoa fazer aquela aplicação. Então, teoricamente, ele deveria seguir aquilo. Mas o que esses entrevistados disseram é que na prática não tem, assim, né? Na prática é comum você ver pessoas que compram drone, prestam esse serviço, mas não tem nenhuma expertise, né? Porque tem uma série de coisas que você tem que observar, né? Tem agrotóxicos que, por exemplo, não são permitidos serem usados em determinada cultura. Então, no tomate, esse aqui não pode usar, mas pode usar no feijão, né? Estou dando um exemplo. Ou tem que, né, na pulverização aérea, você tem que ver a questão do vento, para onde é que está, se vai desviar do local, se não vai. Enfim, tem uma série de fatores ali que quem está operando aquele drone deveria ser capacitado para observar, mas que, segundo as fontes, na prática não é bem isso que acontece, né? Essa fiscalização, ela não existe, assim, né? E aí acho que essa portaria do MAPA, eles falam que, né, entre outras coisas, eles falam que quem vai operar os drones de pulverização tem que estar registrado junto ao Ministério. A gente perguntou, né, a gente entrou com lei de acesso à informação para o Ministério e tinham 19 pessoas, 19 CNPJs cadastrados para isso. Só que a gente sabe que na prática tem muito mais gente operando drone, né? Um mercado que está crescendo muito no Brasil e tudo mais. Então, tem esse descompasso, né, entre a realidade e o que está sendo registrado no Ministério e o que está sendo fiscalizado de fato. Assim. E quais são os problemas da pulverização aérea? A pulverização aérea, né, aí quando a gente pensa em avião, acho que uma das principais questões que aparece é a questão da deriva. A deriva é quando o veneno, né, um agrotóxico, atinge outros lugares que não onde ele deveria, né, atingir, aquela parte ali da plantação. Então, a gente tem muito problema de contaminação de água, de contaminação de solo e, principalmente, muitas denúncias de comunidades que tomam o chamado banho de agrotóxico, que é quando o agrotóxico passa em cima ali da casa delas, de escolas, e despeja agrotóxico neles, né? Assim, a gente tem vários casos no Brasil, acho que um dos mais recentes, assim, ano passado, a gente viu uma comunidade no Araçá, uma comunidade rural do Araçá, no Maranhão, que inclusive um menino de 7 anos tomou esse banho de agrotóxico e, né, teve uma série de sintomas, uma série de implicações nisso, assim, né? Isso também é usado contra comunidades indígenas, enfim. Tem vários casos, né? Até acusações disso, do agrotóxico ser usado quase como uma arma química mesmo, né? Às vezes para expulsar essas comunidades dos seus territórios. Com o drone, existe uma diferença, né? Claro, o drone voa mais baixo, ele é muito menor, né? Tem uma capacidade de armazenar agrotóxico muito menor e tal. Então, a deriva, ela é diferente do avião. Quem defende o uso de drones, né, fala que a pulverização pelo drone ela é mais focada, então ela teria menos deriva, né, ela teria um impacto menor. Mas outras pessoas também questionam isso, porque como é algo novo, recente, não tem tantos estudos, né, uma pesquisa assim tão aprofundada para saber realmente quais são esses impactos ou não. Então, acho que o drone, né, acho que essa matéria ela também traz um pouco disso de que é algo que está crescendo. Vamos continuar vendo para ver quais vão ser os impactos disso nos próximos anos. E aí, Júlia, assim, de maneira mais geral, você já está aí há vários meses mergulhada no assunto dos agrotóxicos e observando isso sistematicamente. Queria perguntar para você compartilhar um pouco com os nossos ouvintes o que você acha que é mais importante dessa cobertura, por que é importante observar sistematicamente o uso de agrotóxicos no Brasil hoje. Eu acho que como você comentou no começo, né, a gente está numa crescente, numa aprovação recorde de agrotóxicos, a gente também vê, né, um enfraquecimento de alguns órgãos importantes, como o IBAMA e a própria Anvisa, e tem que investigar, né? Acho que, inclusive, quando a gente fez essa matéria sobre o PARA, esse programa da Anvisa não está mais acontecendo, acho que não ter dados sobre isso já é uma pauta, né? Já é uma provocação que a gente tem que fazer e que a gente, enquanto jornalista, tem que trazer isso para o público saber, né? Porque senão vai naturalizando, assim, ainda mais nesse contexto que a gente está de aprovação do PL
6299, né, que é chamado, apelidado de pacote do veneno. Então, assim, tem uma tendência de mais uso de agrotóxico e a gente está vendo uma falta de monitoramento mesmo para ver quais são os impactos disso. Então, acho que é um pouco do nosso papel provocar isso, né, provocar esse olhar. Então, Júlia, muito obrigado por participar aqui no Pauta Pública com a gente. Eu que agradeço, Clara e Dip. Obrigada pelo convite. E o Afluente, parceiro do Pauta na Rádio Guarda-Chuva, no seu episódio 21, vai trazer mais um tema urgente da Amazônia, o garimpo. Historicamente legal na maior proporção, o garimpo sempre encontrou no poder público um facilitador. E a permissividade dos agentes do Estado ainda encoraja os garimpeiros a insistirem na prática criminosa, principalmente em tempos de crise econômica. A partir da invasão ao Rio Madeira, em novembro de 2021, o Afluente faz um raio-x do garimpo na Amazônia. Depois do Pauta, passa lá no feed do Afluente. E chegou a hora do A Boa do Pauta, onde a gente traz dicas culturais que de alguma forma tem a ver com esse papo que vocês acabaram de ouvir. A Boa para se escutar é o podcast Prato Cheio, do projeto O Joio e o Trigo. O programa, que vai para as plataformas todas as terças, traz sempre uma investigação sobre os fatores políticos e sociais que determinam os hábitos de consumo e produção de alimentos no Brasil. Já está na 5ª temporada, então tem muita coisa lá para vocês escutarem. A Boa para se ler é o especial que a Pública lançou no começo de 2022, chamado Tabaco e a Saúde Mental, revelando como as famílias agricultoras do tabaco estão expostas a agrotóxicos que acarretam sofrimento mental, depressão e suicídio. O link para você acompanhar todas as reportagens desse especial está na descrição do episódio. E quando a gente fala sobre agrotóxicos e alimentos, a gente também está falando de disputas que se dão em diversas frentes. Por isso, não poderíamos fazer esse programa sem citar o MST, que, vale lembrar, há uma década é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Por isso, a Boa para se ver é o longa-metragem documental Chão, de 2019, dirigido por Camila Freitas. Em terras pertencentes a uma fábrica de cana-de-açúcar, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra pressiona o governo a fazer uma reforma agrária e assentar as famílias acampadas. Enquanto os conservadores ganham mais espaço do que nunca no país, essas famílias sonham com a autodeterminação. E vale essa dica não só pela relevância, mas porque o documentário é, tecnicamente, um filmaço. Chão está disponível no MUBI. Eu sou Ricardo Terto e esse foi a Boa do Pauta do episódio 37. Certo que nos dê licença agora, mas a gente precisa dar uma dica extra super importante, né, Clary? Pois é, Dip, o nosso podcast aqui não tem imagem, então os ouvintes não vão conseguir ver, mas eu tô segurando aqui na minha mão o livro Furos, Mentiras e Segredos Revelados, que conta a história da Pública. É um lançamento imperdível, que deve ser muito especial pra você também, né, Dip? Nossa, nem me fala, eu já fico emocionada só de ver os posts, de ver de longe. Eu queria muito pegar esse livro na mão, uma pena que eu tô aqui do outro lado do mundo. Mas você que tem essa oportunidade, por favor, compre esse livro, pega ele fisicamente nas suas mãos. Furos, Mentiras e Segredos Revelados, está no site da Editora Elefante, que por sinal fez um trabalho excelente, o livro tá lindíssimo. O link tá na descrição do episódio. E bom, vida longa Pública e ao Pauta Pública, que volta em 15 dias. Se você ainda não assinou ou seguiu o podcast onde você está nos escutando, faça isso já e aproveitando o embalo, nos dê 5 estrelas se estiver no Spotify ou na Apple. Bom, tchau Clary, tchau Terto, tchau ouvintes, até mais. Tchau Dip, tchau Terto, valeu pessoal, até daqui a 15 dias.